Olá, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planileiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e nesse vídeo nós vamos falar do relatório gerencial de março de 2024 do Fundo de Logística HSLG11, então fundo da HSI, Fundos Imobiliários. A gente vai ver qual foi a performance dele nesse mês de março, tá? Fique conosco para saber informações atualizadas do fundo, tá? E se você gosta desse tipo de assunto, não perca tempo, se inscreve aí no canal, ative as notificações e deixa o seu like, é tudo de graça, tá? Eu vou deixar esse link aqui do relatório e também o link do nosso grupo do Telegram para você se inscrever lá em curta distância, ok? E se quiser, visite a nossa área de membros aí, um preço bem baratinho aí, você vai ter algumas vantagens sendo membro do canal, tá? Uma forma de você ajudar a gente também aqui. Vamos lá então, vamos falar aqui do HSLG11, fundo de logística, eu não tenho em carteira, nunca tive, tá? É um fundo, né, ok, né? Não pretendo ter em carteira a princípio. Tenho outros fundos já em carteira que eu tenho aumentado a posição. Então, esse é um fundo aí da HSI, que eu tenho inclusive fundo de shopping, o HSLG, dessa gestora, é o HSLG, e eu tenho ele de HSML, na verdade, né, o de shopping, e eu tenho ele ali em carteira, né, um dos dois fundos de shopping que eu tenho em carteira. Bom, esse é do segmento então logístico, né? O objetivo ali do fundo é entender de 2020, código de negociação na bolsa HSLG11, como a gente já falou, e ele é de gestão ativa, tá? Gestão ativa pela gestora HSI. Taxa de administração 0,85%, que inclui taxa de escrituração, taxa de gestão, né? Sobre o valor de mercado, tá? 20% de previsão de taxa de performance do que esse deu benchmark, que é IPCA mais 6%. E mais para baixo a gente vê algumas características aqui do fundo, patrimônio líquido do fundo, 1,3 bilhões de reais. O fundo tem aí em torno de 160 milhões em alavancagem de um imóvel, né? Imóvel mais recente, imóvel Manaus, o que daria então aí o fundo com 1,4, 1,5, 1,6 bi de patrimônio de ativo, né? De ativo. Valor de mercado do fundo, 1,2 bi de patrimônio, né, valor de mercado, na verdade, em relação ao valor patrimonial. Então, ele está abaixo do valor patrimonial, no valor patrimonial da cota, 103,24, e valor de mercado fechou março a 98,99. Distribuição de dividendo foi de 74 centavos por cota, mantendo aí a expectativa de distribuição, que a gente vai ver qual é essa expectativa do fundo. O fundo atualmente tem um pouco mais de 36 mil cotistas, que curiosamente é uma quantidade menor do que encerrou 2023, teve uma queda em 2024, o fundo segue se recuperando. E a gente vai ver, aqui eu vou mostrar para vocês qual é um grande risco, né? O maior risco, na verdade, não é um grande risco, mas é o maior risco que hoje o fundo tem, que de repente freia aí um pouquinho a pessoa entrar no fundo, tá? Vou mostrar para vocês, fique aí ligado no relatório aqui que está lendo. Média também de liquidez no mercado ela é baixa, 673 mil, que dá em torno de 10 milhões, se eu não me engano, por mês. Tá? E o fundo tem um pouco mais de 12 milhões e 600 mil cotas emitidas. Fundo que tem aí 100% dos seus ativos no raio de 30 quilômetros da capital mais próxima. Então, tem aí imóveis em Amazonas, São Paulo, Rio de Janeiro, né? Imóveis aí pelo Brasil. São 5 ou 6 imóveis, a gente vai ver aqui. 100%, o fundo é 100% proprietário de todos os ativos, então ele não tem aí participações parciais dentro dos seus imóveis e não tem vacância já há algum tempo, né? Desde ali do auge da pandemia, o fundo também está sem vacância. Ele fala aqui, o gestor fala sobre a macroeconomia, né? Sobre aqui a questão da Selic, né? Que teve uma queda aí recente de 0,5%, agora está em 10,75%. E mais para baixo a gente destaca aqui em relação ao mercado de FIIs, né? O IFIX teve uma alta de 1,4% em março e o fundo teve uma rentabilidade mais positiva do que o IFIX de 3,2%, considerando a distribuição de dividendo. Ela teve uma valorização da cota mais relevante aqui no mês de março. E nos últimos 12 meses a alta é de 43,9% versus 23,4% do IFIX, tá? E o portfólio
está com zero de inadimplência, como a gente falou, né? Tem aí 100% do portfólio no raio de 30 quilômetros da capital mais próxima e a distribuição foi de 74 centavos por cota, o que dá um dividend yield anualizado de 9%. E a expectativa de distribuição nos próximos 6 meses está entre 70 e 74 centavos, então o fundo distribuindo, né, a margem mais alta aí da expectativa de distribuição. E o resultado do fundo, a gente verifica aqui que em março foi de 10,8 milhões a receita de aluguéis, que é a única receita que o fundo aqui registra, né? Tem também a receita financeira aqui, né? Receita financeira, que deve ser o rendimento de caixa. Tem despesas aqui de 1,8 bilhões. A principal despesa aqui, juntamente com a taxa de gestão, é a despesa financeira, que são os encargos, juros e encargos de financiamento, né? E o resultado foi de 9,1 milhões de reais, 72 centavos por cota foi o resultado, e o fundo distribuiu 74 centavos, ou 2 centavos aqui do resultado acumulado histórico, né? Vem aí desde o início. O fundo, então, mesmo que se tivesse distribuído 72 centavos, estaria dentro da expectativa de distribuição, que seria entre 70 e 74 centavos. O fundo, então, ainda está com 64 centavos por cota de resultado acumulado, que dá um pouco mais de 8 milhões de reais. Dentro da projeção de distribuição, então, como eu falei, 72 centavos estaria dentro dali da margem de distribuição do fundo, né, já que está entre 70 e 74 centavos a expectativa até setembro, os próximos 6 meses, como ele falou. Na rentabilidade, a gente já comentou também, 3,2% foi a rentabilidade do fundo em março e fixe 1,4%. Na liquidez do fundo, como eu falei, a liquidez ela é baixa, né, e não justifica pela quantidade de cotistas, né? O fundo tem uma quantidade ali até boa de cotistas, mais de 36 mil cotistas, mas o fundo tem uma liquidez um pouquinho baixa em relação aos seus pares de mercado. O fundo que tem mais de 1,3 bi de patrimônio, realmente tem uma liquidez baixa, considerando aí a quantidade de cotistas e também o valor que ele tem de mercado, 1,2 bilhões, tá? É um fundo porque ele tem tem um giro de cotas muito baixo, 1,1% de giro de cotas, ou seja, as cotas são pouco negociadas no mercado, né? Como a gente verifica aqui, e faz com que então a liquidez acaba também sendo um pouco mais baixa, tá? De repente o fundo precisaria contratar aí um formador de mercado para poder alavancar, ou então se transformar num fundo na base 10 para poder então aumentar a liquidez do fundo, aí sim ficaria interessante essa característica. Aqui a liquidez então diária e a quantidade de investidores, como eu falei, o fundo terminou com uma quantidade de investidores maior em dezembro do que ele tem atualmente. Então, a liquidez, inclusive, também reduziu nesse período, como a gente verifica, né? Chegou nos índices mais baixos de liquidez aí nos últimos 2 meses. É sinal que o fundo não está sendo negociado. Quem tem está segurando a cota, né? E não tem aí muita gente interessada no fundo, né? E a gente vai entrar em alguns números aqui do fundo, né? Importantes aqui. E acho que o mais importante, que de repente é o que faz com que um fundo seja menos atrativo, é essa concentração que ele tem aqui, essa dependência, no caso de receita que ele tem de uma empresa só, que é a Casa de Bahia, um inquilino, né? Quase 38% da sua receita vem de apenas de uma empresa, e isso a gente sabe, é um mitigador de risco, né? É você pulverizar os seus inquilinos, tá? Mas não quer dizer que ele não deveria ter feito esse contrato com a Casa de Bahia, né? Imagina então o dono das Casas de Bahia, o executivo, indo lá na HSI, ó, HSI, quero locar 2 imóveis inteiros de vocês aí. Vocês locam para mim? Eu quero locar. É claro que eles vão querer locar. Eles não vão dizer, ah, não, 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 não vai locar não, porque eu preciso diversificar. Então, deixa o imóvel vazio lá, esperando vários inquilinos virem locar. Claro que não. Então, ele tem essa concentração, mas faz parte do negócio, né? E ele tem que procurar pulverizar mais através de outros imóveis, adquirir outros imóveis e diversificar, então, essa alocação de inquilinos, né? Mas ele tem realmente uma dependência grande das Casas de Bahia, né?
A gente sabe que é uma empresa de varejo, está passando por dificuldades aí, prejuízos atrás de prejuízos, né? Então é um risco, sim, e acho que é o que freia, pelo menos é o que me freia em investir no fundo hoje, é essa concentração que ele tem aí nas Casas Bahia. Aqui a gente vê a receita contratada mais concentrada no Sudeste, como quase todos os outros fundos, né? O principal é o centro nervoso do país. IPCA é o principal indexador dos contratos e aí tem 95, quase 96% dos seus ativos em imóveis. E essa aqui são as obrigações do fundo. Então, o fundo hoje tem um índice de alavancagem de 7,3%, tá? A gente verifica que a dívida do fundo hoje é de 165 milhões. O que ele tem hoje, o que o fundo tem em caixa é mais FIIs de alta liquidez é 62 milhões. Então, esse caixa é utilizado para o cálculo do índice de alavancagem líquida, tá? Então, do que o fundo deve, ele reduz o caixa, né, para poder fazer o cálculo correto do índice de alavancagem do fundo, tá? Então, o fundo ele calcula o índice de alavancagem reduzindo o valor que ele tem em caixa. Bom, vamos mais para baixo, né? O fundo então tem dívida até 2037. Na vacância a gente verifica, importante, porque todo fundo que tem alavancagem não tem inadimplência, não tem vacância, não tem inadimplência, o fundo está tirando 10. Então, nesse quesito, não tem vacância e não tem inadimplência. É importante para que as receitas fiquem saudáveis. E aqui o vencimento dos contratos, a gente verifica que a maioria vence só a partir de 2027, mais de 83%. E nos reajustes dos contratos, em abril vai ter aí pouco mais, quase 7% da sua receita vai ser reajustada pelo IPCA, tá? É a corzinha aqui da coluna, é a cor aqui que ele registra aqui nessa legenda, tá? Então aqueles que estão com verde mais claro são as receitas que são indexadas pelo IGPM, que é a minoria. E dentro do portfólio a gente verifica que são 5 imóveis que o fundo tem. O mais recente é o Manaus, né? O mais recente, mas é o mais velho dos fundos de imóveis, né? Mas é o mais recente na carteira do fundo, tá? E o maior que ele tem hoje é o Log Dutra, ali em São Paulo, 139 mil metros quadrados. Aí tem o fundo. Todos, como ele falou, têm participações integrais, tudo é do fundo. São 5 ativos, mais de 3.003 valor de mercado por metro quadrado, e também um pouco mais de 3.100 valor patrimonial por metro quadrado, vacância ela é zero. E aqui a característica de cada imóvel, então todos com vacância zero, no raio de 30 quilômetros da principal capital, aqui no caso é localizado em São Paulo, é locado para o Açaí, né? Também imóvel é o principal locatário, né? O Açaí, contrato típico, aqui é a Casa de Bahia, então imóvel também lá alocado no Paraná para as Casas de Bahia, assim como esse aqui também. Eu não sei se é um imóvel monoinquilino, mas o principal locatário é a Casa de Bahia. E aqui é o Log Castelo, na Castelo Branco, em São Paulo também, 29 quilômetros da capital, com contrato típico. Aqui tem mais de um locatário aqui destacado, né? E aqui o Manaus é o Bemol, né? O Torquato Tapajós, lá em Manaus, Bemol é o principal locatário. Eu acho que é o único também contrato atípico. Esse por conta aí, inclusive, desse financiamento que o fundo tem, por isso que tem contrato, é um contrato atípico e provavelmente teve alguma adaptação aí para a entrada do inquilino, ok? Então é isso aí, relatório gerencial do HSLG11. Tinha um amigo do canal que tinha pedido, né, para fazer aí a atualização do fundo, então tá aí pago, né? A gente já ia falar mesmo do HSLG11 em março, então tá pago aí, pedido do nosso amigo do canal, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. O fundo, principal risco é a alocação, a concentração em apenas uma empresa. A gente vê que mais de 37, quase 38% da receita é dependente das Casas de Bahia, tá? Esse é um mitigador de risco, não quer dizer que o fundo esteja errado, repito, né? Não quer dizer que o fundo esteja errado de locar para a Casa de Bahia esse espaço todo, mas é um mitigador de risco, sim, e acho que é o principal entrave aí de eu entrar no fundo, é essa alocação aí concentrada. Ok? Se essa também é a sua, se você tem outra visão do fundo, compartilhe com a gente aí
nos comentários deste vídeo. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.